Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. O tema de nossa oitava aula narrada é Dinâmicas Sociais dos Processos de Inovação. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir. Boa aula! Quando nos referimos à agropecuária, definimos a inovação em sistemas socioprodutivos como um processo, mas também como um resultado. É um processo porque requer uma série de interações sociais ao longo do tempo, e é um resultado no sentido de uma mudança em termos técnicos, organizativos e gerenciais que é implementada em um sistema socioprodutivo. A inovação pressupõe a introdução e a implementação de novidades que tornam o sistema socioprodutivo mais eficiente. Esta eficiência pode ser compreendida, como ilustra a imagem, por meio da introdução de novidades tecnológicas de última geração. Importante considerar também que as tecnologias possuem um caráter social, introduzindo novidades relativamente simples em contextos que requerem alternativas acessíveis para enfrentar, por exemplo, problemas ambientais. A cisterna de placas, como retratada na foto, é um exemplo de tecnologia social por representar uma alternativa viável para o armazenamento de água em regiões que convivem com secas periódicas e breves períodos de chuvas intensas. Simples, de fácil construção, barata e de fácil replicação, esta tecnologia representa um tipo de inovação altamente compatível com o modo de vida da população a qual se destina e muito mais vantajosa e eficiente em relação a outras formas tradicionais de armazenar a água. A novidade ou a inovação contemplam, portanto, processos de mudanças sociais que se baseiam na participação efetiva dos beneficiários e permitem melhorias da gestão de sistemas socioprodutivos, com repercussões positivas na qualidade de vida dos envolvidos. A foto ilustra a construção de barragens de pedras para a contenção momentânea da água de rios e riachos intermitentes, aqueles que no semiárido nordestino desaparecem no período de seca. Esta barragem não represa o rio ou riacho, apenas diminui a velocidade de escoamento da enxurrada, permitindo maior infiltração da água da chuva. Na ação extensionista, inovar implica entrar em contato com pessoas que portam novas informações, conhecimentos, práticas e experiências. Compartilhar informações é requisito essencial à circulação de novidades técnicas, organizativas ou gerenciais. A interação dialógica torna o processo inovativo enraizado em relações sociais. Inovamos porque interagimos e conhecemos coisas novas que despertam nosso interesse, porque elas nos parecem vantajosas, compatíveis com nossa visão de mundo, compreensíveis, oferecem respostas às nossas necessidades ou representam descobertas que nos empolgam diante de seu potencial para nos beneficiar. Na inovação, a presença de um agente externo é sempre destacada pelos estudiosos do tema como algo essencial. Este agente, seja ele um extensionista, um pesquisador, um educador, é portador de conhecimentos e informações que podem representar uma novidade que estimulará o processo de inovação. O agente externo, em diálogo com produtores, em seus contextos, tem o potencial de gerar necessidade de mudança e inovação. Neste sentido, a inovação pode ter origem no agente externo, nos próprios agricultores, ou ser resultado do comum acordo entre ambos. Ela surge da necessidade de enfrentar ou resolver problemas, aprimorar práticas costumeiras ou tradicionais, ou adequar-se a regras ou exigências sociais. Em nossa última aula narrada, aprendemos que o processo de inovação pode ser compreendido como resultado de uma decisão consciente do agricultor a respeito da mudança ou da não mudança.
Para decidir, o agricultor fará referência a critérios que ele utiliza para dar significado à técnica, procedimento ou modo de gestão e organização proposto pelo extensionista. Por isso que, ao ser comunicada, a novidade é julgada em termos de suas vantagens, adequação às condições e recursos do produtor, simplicidade de manejo, riscos inerentes, possibilidade de teste, garantia mínima de resultados atestados pela ciência ou pelas experiências de outros agricultores. As respostas a essas indagações levam o agricultor a inovar ou não. Por este motivo, nas relações entre extensionistas e agricultores, devemos estar atentos à dinâmica do processo decisório, facilitando o acesso de todas as respostas possíveis que ajudem a tomada de decisão pelo agricultor. A inovação também deve ser compreendida como um processo de aprendizado, pois desperta no agricultor a necessidade de conhecer para poder decidir. Quando consideramos o agricultor individualmente, a possibilidade de inovar torna-se um aprendizado porque acessar novidades significa o despertar do interesse por algo que ele desconhece ou conhece parcialmente. Diante do novo, é comum que o agricultor busque mais informações, dialogue com a sua família, com outros produtores, com pessoas que conhece e confia e, principalmente, recorra ao extensionista para saber mais. E este é um processo de construção ou redefinição de sua percepção sobre a novidade, seja ela uma técnica, um método, uma prática, uma maneira de organização, etc. É também um aprendizado que passa pela reflexão sobre a novidade, quando ela é comparada ao seu modo de realizar a prática agropecuária ou organizativa. O que a novidade significa diante de seu saber fazer? Trata-se, portanto, de um esforço de contextualização da novidade. E este aprendizado se estende à reflexão sobre condições, recursos, riscos e vantagens da inovação em comparação às características do próprio agricultor. Por fim, o agricultor percorre um caminho considerável até a decisão sobre adotar ou não uma inovação. Por este motivo, nas relações entre extensionistas e agricultores, devemos estar atentos à dinâmica do processo decisório, facilitando o acesso a todas as respostas possíveis que ajudem o agricultor a tomar uma decisão. Uma decisão positiva do produtor em relação à inovação desencadeia um processo de mudança em vários sentidos e direções. Vamos considerar que a incorporação consciente e refletida de novas ideias, práticas, processos ou produtos à atividade socioprodutiva gera novas necessidades, tanto para o agricultor quanto para o extensionista. A inovação, conceituada como um processo de mudança, chama a atenção para modificações graduais e incrementais na mentalidade, racionalidade, atitude e comportamento dos agricultores. Isto significa que introduzir algo novo em nosso cotidiano de trabalho significa mexer com a nossa forma de perceber, realizar e gerenciar o processo produtivo. Lembram que conceituamos sistema de produção como uma combinação de capacidade de trabalho, mais meios de produção, mais conhecimentos? A inovação mexe com esta equação, seja pela melhoria nas capacidades de trabalho, pela introdução de novos meios de produção ou devido à aquisição de novos conhecimentos. Em todas estas situações, estamos falando sobre o impacto das mudanças sobre mentalidades, racionalidades, atitudes e comportamentos de agricultores e produtores. As mudanças de mentalidade dizem respeito aos novos modos de perceber e de construir significados sobre o trabalho que realizamos. Aqui ocorrem mudanças em nossas crenças, nossa maneira de pensar e nossa fundamentação ética.
Quando tratamos de mudanças de racionalidade, estamos nos referindo a novas formas de refletir sobre o significado e o sentido daquilo que fazemos em comparação a outras formas de ver e de fazer. Aqui ocorrem mudanças em nossos critérios para emitir juízos, tomar decisões e agir. As mudanças de atitude estão relacionadas ao fazer e são consequência da tomada de decisão. Implicam, portanto, nos posicionar diante de alternativas. É uma disposição ou conduta em relação ao que fazemos. Como tratamos a inovação em seu potencial de provocar mudanças, a nova atitude pode ser compreendida como, aspas, romper com atitudes conservadoras e fazer diferente. Por último, e representando uma síntese da inovação como mudança, temos a alteração no comportamento. O comportamento, aqui, é compreendido como uma reação, quase sempre estável, diante de tudo que se revela instável, contingente ou desafiador em nosso cotidiano. Afirmamos que a inovação é um processo de decisão, geralmente individual, que implica aprendizado e mudança. Na atividade agropecuária, a inovação é um processo social de mudança, em que o produtor busca constituir uma rede de apoio para enfrentar incertezas, riscos, dificuldades e desafios. O extensionista é o profissional que compõe esta rede, oferecendo orientação, assistência e apoio, atuando como facilitador do aprendizado, que também é um aprendizado sobre como realizar a própria prática extensionista. Importante destacar que a inovação, nesta perspectiva de criação de uma rede sociotécnica, considera o agricultor como sujeito de conhecimentos e experiências que demanda mudanças e apoio ao processo que enfrentará na adequação das novidades ao seu contexto e às suas condições. Na ação extensionista, vimos em aulas anteriores, a mudança ou inovação é o resultado esperado do processo de intervenção. A inovação é dinâmica porque responde às relações sociais estabelecidas entre agricultores e extensionistas no âmbito de uma intervenção. Esta intervenção, sabemos, é um processo colaborativo. Contraditoriamente, ele faz aflorar as diferenças e divergências entre sujeitos que buscam chegar a acordos sobre mudanças em sistemas socioprodutivos. Por este motivo, devemos considerar a inovação um processo dinâmico, sujeito à influência de muitas variáveis que interferem em seus resultados. Consideramos que há 3 variáveis principais que interferem nos processos de mudança ou inovação. As variáveis estruturais dizem respeito às condições socioeconômicas do próprio agricultor e de seu sistema produtivo, as condições agroecológicas e econômicas do contexto e tudo que diz respeito à inovação proposta, seja ela uma técnica, uma tecnologia, um modelo de gestão ou de organização. As variáveis endógenas são aquelas que compõem as características pessoais do agricultor envolvido no processo de inovação, seus conhecimentos, sua percepção sobre a mudança em geral ou sobre a inovação em particular e suas atitudes diante das possibilidades de decidir e inovar. Por fim, neste modelo, temos a variável interveniente, ou seja, aquela que, por meio de sua influência, pode alterar o resultado de um processo de intervenção. A ação extensionista é esta variável. Na dinâmica dos processos de inovação, conhecimentos, percepções e atitudes dos agricultores são elementos-chave, pois constituem variáveis endógenas. Conhecimentos e percepções se influenciam mutuamente, ou seja, novos conhecimentos tendem a provocar mudanças de percepção. Ambos são responsáveis, por sua vez, pelas mudanças de atitude dos agricultores em relação à inovação.
As variáveis endógenas sofrem influência das variáveis estruturais. Estas variáveis estruturais podem representar oportunidades ou limitações, influenciando positiva ou negativamente as atitudes dos agricultores. Sob condições estruturais desfavoráveis, não podemos esperar atitudes favoráveis à inovação. Quando há, ao contrário, condições estruturais favoráveis, a tendência é haver maior possibilidade de ocorrência de atitudes inovadoras. Em uma intervenção, a ação extensionista busca alterar as variáveis endógenas, procurando gerar novas capacidades que permitam ao agricultor desenvolver uma atitude favorável à inovação consciente e refletida. Um resultado desejado da ação extensionista é interferir nas variáveis estruturais, no sentido de potencializar seus elementos positivos e encontrar alternativa para as limitações identificadas. A inovação torna-se um resultado do processo de intervenção quando são encontradas alternativas ou soluções a problemas que afetam negativamente o desempenho ou a eficácia dos sistemas socioprodutivos. Consideramos a inovação como o processo de sucessivas interações entre sujeitos sociais que buscam realizar mudanças em seus sistemas socioprodutivos. Esse processo ocorre em um ambiente em que redes de relações contribuem para que novas informações sejam acolhidas pelos repertórios culturais dos agricultores. As novas informações colocam em contato os distintos conhecimentos, que interagem em busca de complementariedade, quando o encontro permite a construção de novos conhecimentos. Neste processo, vão se constituindo novos modos de ver e de atribuir significados tanto às antigas concepções e práticas, quanto às novidades trazidas para o contexto. Daí podem surgir novas atitudes, que espera-se sejam favoráveis à mudança e à inovação. Afirmamos que a disposição à mudança e a compreensão consciente de seu significado permite o afloramento de novos comportamentos. Afirmamos que a inovação em um sistema socioprodutivo ou em um contexto social, quando surgem novos saberes, novos modos de fazer, de organizar, de gerenciar e de viver em convívio com o trabalho e a produção.